Você já sentiu que a sua vida é uma sucessão de injustiças? Você já teve a sensação de que, quanto mais você tenta ser fiel a Deus, mais as portas parecem se fechar? É angustiante quando a promessa de Deus diz realeza, mas a sua realidade grita escravidão. Foi exatamente assim que a história de José começou. Um jovem que recebeu sonhos de grandeza, mas que, em vez de uma coroa, recebeu o desprezo dos seus irmãos. Ele não foi jogado no poço porque era um pecador. Ele foi jogado lá porque era um sonhador. E aqui está a primeira lição que o processo nos ensina. Muitas vezes, o seu poço não é um castigo pelo seu erro, mas uma reação do inferno ao seu destino. A pergunta que ecoa no fundo daquela cisterna vazia não é onde está Deus, mas Deus, por que eu? Muitas vezes, nós pedimos a Deus o palácio, mas esquecemos que um palácio exige uma estrutura emocional que o conforto não consegue forjar. Deus não treina seus governadores em spas. Ele os treina em desertos, em casas de escravos e em prisões. José foi vendido por 20 moedas de prata. Foi arrancado do colo do pai para o banco de areia de um mercado de escravos no Egito. Ali, na casa de Potifar, José aprendeu a primeira fase do seu processo, a gestão da humildade. Ele, que era o filho preferido, agora era um servo que limpava o chão. Mas a Bíblia diz algo poderoso. O Senhor era com José. Entenda isso. A presença de Deus não é comprovada pela ausência de problemas, mas pela sua capacidade de florescer mesmo em solo seco. José não reclamou da sua nova condição. Ele se tornou o melhor escravo que o Egito já viu. O processo exige que você seja excelente onde você não quer estar, para que Deus te leve para onde você sempre sonhou chegar. Quando parecia que as coisas estavam melhorando, o processo de José deu uma volta sombria. Uma acusação falsa, uma mentira da esposa de Potifar. José escolheu a santidade e, como recompensa, recebeu a prisão. É aqui que muitos de nós desistiriam. É aqui que o não de Deus parece ser definitivo. Na prisão, o silêncio de Deus é ensurdecedor. José passou anos em uma cela escura, mas preste atenção. Deus permitiu que José fosse preso para que ele pudesse encontrar o copeiro do rei. Se José tivesse fugido da casa de Potifar, ele seria apenas um foragido. Mas como ele foi para a prisão, ele se tornou um contato estratégico do trono. Deus usa as mãos dos seus inimigos para te colocar no lugar exato da sua promoção. O carcereiro achava que estava prendendo um escravo, mas na verdade, ele estava guardando o futuro governador do mundo. O momento decisivo do processo de José não foi quando ele sonhou, mas quando ele decidiu interpretar o sonho de outra pessoa. Naquela prisão, José poderia estar mergulhado na sua própria autopiedade. Ele poderia ter dito: eu tenho os meus próprios problemas, não quero saber do sonho de ninguém. Mas ele escolheu servir no meio da sua dor. Aqui está o segredo para acelerar o seu processo. Quando você decide ser a resposta para o problema de alguém, Deus se levanta para ser a solução do seu problema. José ajudou o copeiro, sem saber que aquele ato seria a chave da sua liberdade. 2 anos depois, o processo de Deus requer que você mantenha o coração aberto, mesmo quando o mundo tenta fétia ou com cadeados de amargura. Em apenas uma manhã, José foi barbeado, trocou de roupa e saiu da cela para o trono. 13 anos de sofrimento foram resolvidos em 13 minutos de conversa com o faraó. O processo de Deus tem uma característica. Ele é lento na preparação, mas é repentino no cumprimento. Quando José se tornou governador, ele não usou o poder para se vingar. Quando ele reencontrou seus irmãos, ele disse a frase que resume todo o processo: vós bem tentastes mal contra mim, porém, Deus tornou em bem. José entendeu que seus irmãos não eram os vilões, eram apenas figurantes em um plano maior de Deus para salvar uma nação.
O processo termina quando você para de olhar para quem te feriu e começa a olhar para quem te treinou. Então, se você está no poço hoje, ou se parece que o tempo de prisão nunca vai acabar, não se desespere. O poço não é o seu cemitério, é a sua escola. O Egito não é o seu lugar de vergonha, é o palco da sua exaltação. Deus não te esqueceu, Ele está apenas punindo a sua coroa. Mantenha a fé, mantenha a excelência e guarde o seu coração. O mesmo Deus que estava com José no poço, está com você agora. E o final da sua história não será escrito pela mão de quem te traiu, mas pela mão daquele que te prometeu. O palácio é questão de tempo. Descanse no processo, compartilhe a curta e se inscreva para mais vídeos.